Você é uma dessas pessoas que está estudando freneticamente inteligência artificial e sabe que você pode implementar a inteligência em conjunto com a base de leads que você tem, em conjunto com a sua lista de e-mails que você tem. Esse é o vídeo certo onde a gente vai falar sobre algumas oportunidades e como você deve fazer para aproveitar os dados que já estão entregues, que já foram entregues por parte dos leads que se interessaram em algum momento na sua comunicação, no seu produto, na sua solução ou mesmo nas iscas que você colocou para rodar. Então seja muito bem-vindo, esse é o meu canal, eu sou o Lucas Ciotti e é que eu trago conteúdos sobre como você pode melhorar a sua comunicação para os seus leads e usar estratégias para poder fazer com que a base de leads performe bem a ponto de te trazer mais resultado financeiro e também um resultado de engajamento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí. Mas vamos lá. Esse material que eu vou mostrar para vocês faz parte de uma aula, de uma live que eu fiz, que é a número 75. Se não estiver disponível agora, é porque ela está dentro da Academia do E-mail. E ela vai ter como objetivo mostrar para vocês um pouco do caminho da inteligência artificial e o que, na minha visão, era uma perspectiva, era umas previsões que eu tinha feito há, 2 meses atrás, e praticamente ela foi se cumprindo assim, conforme as plataformas foram se atualizando. E eu quero trazer um pouco daquilo que eu já falei em um momento aqui, que é o futuro do e-mail marketing, que eu vou deixar no final também o card lá no final do vídeo. Mas eu quero mostrar para vocês como a inteligência artificial pode impactar a sua comunicação para os leads que estão na sua base. Então vamos lá. Primeira coisa é dar um passo atrás e entender o futuro do e-mail marketing, que envolve muito o futuro da comunicação também, tá? Que quando a gente fala sobre e-mail, são e-mails mais interativos. Então, são 3 previsões aqui, que é o e-mails mais interativos no sentido de não ser aquele e-mail estático que é só texto e tudo mais. Não que esses e-mails, esse tipo de conteúdo por e-mail, ele vai morrer. Pelo contrário, eu acredito que cada vez mais vão ter pessoas fazendo e-mail marketing, cada vez mais vão ter pessoas buscando novas fontes de comunicação, novos canais. E no Brasil, como existe um leque grande para a gente poder trabalhar de comunicações, acaba que as pessoas elas vão desbravando o TikTok, vão desbravando o Pinterest, vão usando o LinkedIn e tudo mais. E o e-mail marketing vai ficando meio que deixado de lado. Só que as pessoas elas cada vez mais estão vendo o e-mail marketing como uma oportunidade. Seja porque nos Estados Unidos já é muito bem trabalhado esse canal e muitos falam que é um dos maiores ativos da sua empresa, um dos ativos mais valiosos do seu negócio, é ter uma base de leads. Aqui a gente está cada vez mais caminhando para esse lado. Porém, sim, é preciso fazer o e-mail marketing com aqueles textos corridos e tudo mais, mas quando a gente vai para e-mails mais interativos, são e-mails que a gente consegue interagir com a pessoa ao abrir. Então não é aquele e-mail estático parado somente com o texto. Eu vou abrir um site aqui que chama Mail Modo, que na minha visão eles são talvez uma das melhores plataformas que tem, que faz com que a gente consiga trabalhar uma comunicação interativa no e-mail. Ou seja, é dentro do e-mail você gerar enquete, é você fazer avaliações, é você pedir votação, é você, de uma certa forma, pedir dados da pessoa no momento em que ela toma uma ação, que ela abre o seu e-mail, que no caso é abrir e-mail, né? Mas no momento que ela abre o e-mail, você consegue trabalhar essa interatividade pedindo dados para ela, que também está muito conectado com o nosso segundo ponto. Tá difícil de carregar aqui. Não sei se é por conta acho que é por conta da internet. Mas beleza, eu vou mostrar para vocês já. Mas que está muito conectado com o nosso segundo ponto, First Party Data. First Party Data, depende de como vocês falam isso. Mas são os dados de parte zero, ou seja, cada vez as pessoas tomando a decisão, confiando mais nas marcas, confiando mais nos experts, em poucos, não em tantos quanto se confiava, há alguns anos atrás, onde você seguia uma porrada de pessoa, comprava curso de uma forma muito fácil, muitas vezes até sem barreira. Agora tem um movimento caminhando para outro oposto, que é as pessoas confiando mais em poucas pessoas, não seguindo todo mundo, ou até seguindo todo mundo, mas gastando mesmo, comprando mesmo, só daquelas que elas estão mais próximas, que elas consomem o conteúdo que elas confiam, e por consequência dessas pessoas que elas confiam e que elas querem estar
na comunidade ou no canal de comunicação dessas pessoas, elas não vão ver problema, de forma muito natural até, de entregar dados e informações para essas pessoas, para essa empresa ou para esse expert. Aconteceu isso na mudança da privacidade de dados da Apple, que foi feita essa mudança com o objetivo de proteger alguns dados dos usuários, que eram Apple, mas depois isso também foi replicado para outros softwares, para um Android da vida. Eu não lembro qual outros também acabaram aplicando, mas o Android e o iPhone, que a gente está falando de mais de 90% da população utiliza, no Brasil pelo menos, utiliza um desses dois sistemas operacionais, acaba que eles já fizeram a questão da proteção e a gente perde muito uma questão de métrica, seja de pixel, de traqueamento, seja de abertura. Porém, conforme as marcas ou as pessoas vão confiando mais nas marcas, elas vão se sentir mais confiantes e até mesmo de uma forma mais fluida, com menos barreira de entregar informações. Os seus gostos, os seus sonhos, os seus desafios. Recentemente não, foi ano passado, essa campanha que a gente fez. A gente estava trabalhando com uma marca de moda feminina, voltada para brilho, e a gente fez uma pesquisa de audiência com a base. Foi curioso, porque a gente achou que não ia ter uma taxa de resposta tão grande, e por conta de ser uma base um pouco desengajada e tudo mais, mas pela marca ela ser muito quente, por ela ser uma marca que as pessoas elas se aproximavam, desde a comunicação até a pessoa que estava por trás dessa marca, como também dos produtos que eram vendidos, acaba que foi muito fácil perguntar quem eram os principais influenciadores que elas seguiam, em quais lojas elas compravam normalmente as roupas dela. E aí a gente foi fazendo esse estudo e a gente conseguiu fazer comunicações um pouco melhores com base nisso, analisando os concorrentes, entendendo o que elas gostavam e tudo mais. E cada vez mais isso vai ser comum no sentido de não termos muita barreira e dificuldade de pedir informações para essas pessoas, tá? Mas por outro lado, que é o terceiro ponto, a gente também parte para um ponto da hipersegmentação. Já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal, mas esse é o ponto que está totalmente interligado com inteligência artificial. Na verdade, todos estão um pouco, principalmente o First Party Data, porque quanto mais dado eu tenho de um lead, quanto mais dado eu tenho de uma pessoa, seja numa pesquisa de audiência, seja de comportamento de site, seja dado que for, isso vai nutrindo a gente como empresa, o nosso banco de dados e, consequentemente, a possibilidade da gente pegar esses dados e colocar numa inteligência artificial para que eu consiga fazer melhores segmentações. E quando eu falo melhores segmentações, eu já falei sobre, eu já fiz algumas lives até sobre segmentação. E eu não estou falando aqui da hipersegmentação no sentido da segmentação padrão que normalmente eu falava aqui, que era uma segmentação onde você vai lá e, pessoas que compraram e pessoas que não compraram. Essa é uma forma de segmentar. Pessoas que são quentes, aquecidas, que normalmente abrem os nossos e-mails e para quem nunca abriu os nossos e-mails ou que abriu nossas comunicações faz muito tempo, ou para, sei lá, compradores recentes, ou para lead frio, ou para pessoas que baixaram a isca X, Y, Z, enfim. Não estou falando sobre esse tipo de segmentação, porque naquele estilo, vamos supor que a gente tinha 1000 leads numa base e eu poderia fazer uma segmentação de quentes e frios. Então, iria para 600 quentes, 400 frios, tá? Agora, eu não faço mais duas divisões e faço 2 e-mails por consequência das segmentações. E sim, se eu tenho 1000 leads para eu poder me comunicar com essas pessoas, eu vou poder mandar 1000 e-mails diferentes com base no dado que eu tenho de cada pessoa. Porque, olhando para a inteligência artificial, quanto mais eu nutro a inteligência artificial, seja montando prompts bons, seja passando dados, mais ela me retorna um resultado mais próximo daquilo que eu quero. A mesma coisa, quanto mais dados eu tenho de um cliente, quanto mais informações eu tenho de um lead, mais eu vou conseguir fazer uma comunicação que seja mais atrativa, que seja mais magnética, que gere mais conversão. Então a hipersegmentação parte do ponto em que a gente não vai mais ficar fazendo essas segmentações, até vai fazer as segmentações padrões, mas o foco é a gente personalizar muito a nossa comunicação. Agora isso está caminhando para um lado um pouco de já é palpável, já é visível. As plataformas elas já começaram a se movimentar em relação a isso. Há sei lá, 6 meses atrás, talvez,
não era um negócio muito palpável, agora já é mais palpável. E você vai ver que o que eu vou falar aqui talvez esteja um pouco distante, mas não é um negócio tão difícil nem complexo de ser feito hoje, tá? Principalmente porque dá para se fazer de forma nativa em algumas plataformas. Mas vamos lá. O objetivo da hipersegmentação é basicamente a gente melhorar as nossas métricas. E como que a gente pode melhorar as nossas métricas? Basicamente, são 3 principais métricas que a gente trabalha dentro do e-mail. O que a gente chama de interações positivas. Tem diversas formas porque, só dando passo atrás também, existe o algoritmo do Instagram. O que seriam as interações positivas do Instagram, por exemplo, de um usuário? Seria quando ele dá um like, quando ele decide comentar, quando ele faz um comentário, quando ele compartilha, quando ele salva, quando ele envia por direct, quando ele faz um stories. Na verdade, stories não, mas quando ele marca alguém no stories. Então, isso são interações positivas que um cliente, que um seguidor pode ter com a sua marca. E quanto mais você consegue essas interações positivas, mais você vai conseguindo dar um up no seu algoritmo, mais você vai sendo entregue e tudo mais. No e-mail marketing, é a mesma coisa, é mais ou menos a mesma coisa, mas a lógica é, quanto mais interações positivas eu tiver dos meus leads, das pessoas que estão na minha base, mais eu vou conseguir melhorar a minha reputação dentre os domínios e mais eu vou conseguir ter uma entrega melhor, aparecer na caixa principal dessa pessoa, aparecer em primeiro dependendo da organização da sua caixa, enfim. Tem uma porrada de benefício que quando a gente tem a interação positiva, melhor para nós. Então, basicamente, todo e-mail precisa ter essa interação positiva. Ou seja, todo e-mail precisa ter um CTA. Mas aqui, o que eu queria falar é sobre as possibilidades e os objetivos que a gente pode melhorar em conjunto com a inteligência artificial, que é basicamente as nossas aberturas, que cada vez mais a gente está olhando menos para a abertura e muito mais para as métricas mais profundas, olhando mais a abertura como uma, entre aspas, métrica de vaidade, porque é fácil ter boas aberturas, que aliás, um parênteses aqui, se você não está tendo abertura de 20%, não está tendo 25% de abertura dentro da sua base de e-mail, dentro da sua plataforma de e-mail, saiba que alguma coisa está errada. Talvez porque você não esteja fazendo de uma forma boa, estratégica, a sua comunicação não esteja alinhada com você, com a sua marca, ou seus leads estão totalmente desqualificados, você precisa fazer uma limpeza, precisa atrair novas pessoas. Então você precisa entender o momento da sua empresa, o momento da sua comunicação, para saber se está fazendo sentido ou não. Se você quer minha ajuda com isso, para eu poder analisar a sua base, olhar de perto como estão os dados, se estão saudáveis, se não estão, e já te dar um direcionamento, tem um link aqui na descrição para você marcar o seu diagnóstico. Mas saiba que você precisa estar com essa taxa saudável e estar com boas interações positivas para você conseguir fazer com que o seu e-mail marketing ele seja visto como um investimento, né, e não como um custo. Então, aumentar a abertura, olhar mais para clique principalmente, e as conversões, né? As conversões que no final é cadastro e compra. Eu vejo que esses são as principais conversões que a gente pode ter. Isso quer dizer que só funciona para e-mail esses objetivos? Não, muito pelo contrário até. A gente consegue fazer com que essas segmentações elas sejam tão personalizadas a nível de distribuir para as pessoas em outros canais. Não, por exemplo, mandar um e-mail por WhatsApp, não é isso que eu estou falando, mas é por meio da base de informações que eu tenho de um lead dentro da minha plataforma de e-mail, fazer uma comunicação bem personalizada para ele no WhatsApp, uma oferta personalizada para ele no WhatsApp, ou no SMS, ou uma ligação se você tiver um robô, ou melhor, né, se eu não for um robô e for uma pessoa, conectar com um CRM, para fazer com que a pessoa que vai atender esse lead já esteja conectado com os dados dessa pessoa e talvez já tenha até uma ideia de um roteiro criado por inteligência artificial com base nos dados dessa pessoa. Isso tudo é possível ser feito, integrando principalmente a sua plataforma de e-mail marketing com a IA, independente da IA que você utilize, tá? Eu ia falar aqui com o OpenAI, que é a plataforma que a gente tem utilizado bastante aqui, mas com Grok, com Cloud, com Perplexity, é isso, né? Perplexity, é. Com Gemini eu não fiz ainda, tá? Porque a gente faz as integrações via código, mas eu vou mostrar para vocês aqui, não é um bicho de 7 cabeças. Então, funciona para diversos canais que a gente consegue fazer a personalização nessa comunicação. Agora, o ponto é como fazer isso, né? Porque
pode começar a borbulhar a sua cabeça no sentido de, cara, isso aqui é muito complexo, não é para mim, ou não vale a pena fazer para mim, eu acho que vai ser muito caro, muito custoso. E o que eu posso te dizer é que custo mesmo, você vai ter do token, que daí vai depender das solicitações que você vai fazer, da escala que você vai ter, que gira em torno de centavos por mensagem. Bem mais barato que uma mensagem de API oficial, por exemplo, de WhatsApp, que você tem que pagar, se eu não me engano, era 30 centavos. Hoje está sendo mais ou menos isso, tá? Mas para você fazer uma solicitação, gerar um prompt para cada lead, você vai pagar ali alguns centavos. Às vezes é centavos de centavos, não sei como falar a medida depois dos centavos, mas é 1 centavo, 2 centavos, e depois eu posso entrar mais a fundo nos preços para vocês. Mas aí eu deixo para a live de número 75, que é onde eu já trouxe toda essa informação um pouco mais robusta. Mas tem 2 caminhos aqui para a gente poder trabalhar com essa integração, ou fazer a conectividade dos dados que eu tenho de uma plataforma para personalizar ainda mais as minhas comunicações, que é via caminho 1, integrações nativas da plataforma, que tende a ser muito mais fácil, porém, depende da plataforma que você está assinando, então não é qualquer plataforma que ainda se atualizou com essas funcionalidades, com essas ferramentas. E tem também a limitação. Eu não vou conseguir fazer tudo o que eu quero dentro da plataforma de forma nativa, porque vai depender muito das funcionalidades que me são disponíveis, daquilo que foi passado para mim. E eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, como que está organizado dentro do ActiveCampaign, que, pelo que eu vi aqui, foi uma das primeiras plataformas que se atualizou em relação a isso. Deixa eu ver o Mail Model. O Mail Model, que eu estava falando do First Party Data, eles usam essa interatividade AMP, que a AMP é um protocolo de comunicação em que eu consigo gerar interações dentro do e-mail. Devia ter clicado nisso aqui antes para já deixar carregando. Mas depois que abrir essa tela, vocês vão conseguir ver alguns exemplos de quiz, de roleta, uma porrada de coisa que você pode colocar dentro dos seus e-mails. Isso aqui é muito massa. Mas, por exemplo, o ActiveCampaign, ele tem agora essa área, que é uma área que está dentro aqui dentro da aba lateral aqui da esquerda, tem o Active Intelligence, que você consegue, por meio dos seus dados, analisar como que estão os seus dados, comparar com outros setores, fazer análises um pouquinho mais com base nos dados que você já está gerando. Então, tá muito legal isso aqui. Não são todas as plataformas que têm isso, por isso que tem uma limitação de plataforma aqui. E aqui você vai gerando prompt, tá? Então, eu posso iniciar um prompt, já tem aqui, já tem alguns modelos. Eu já fiz aqui alguns de exemplo, por exemplo. Mas eu já fiz alguns aqui para poder mostrar para vocês em relação a exemplo, que eu pedi para ele fazer uma comparação de mercado e me trazer ideias do que eu posso fazer dentro do e-mail. Então, esse nível de personalização é muito mais voltado para um meio analítico, tá? Não está voltado tanto para hipersegmentação. Então, ó, como minhas campanhas se comparam aos padrões do setor. Aí eu vou ajudá-lo, tal, 120 campanhas, 167 mil envios total. Ó, boa, porque essa conta a gente pegou recentemente. O ideal do setor é 15% a 25%, então a gente está conseguindo aumentar. A nossa taxa de clique está excelente, taxa de descadastro está baixa. Ele vai fazendo uma análise aqui, tá vendo? Então isso aqui é muito maneiro. Agora, tem também a forma da gente poder melhorar as nossas comunicações, as nossas segmentações, que no caso é isso aqui, ó. A gente tem a parte de dentro de uma automação, esse prompt de IA, e a gente consegue gerar um prompt para ela analisar campos específicos. Então, vamos supor a profissão de cada lead. Aí eu pego a profissão de um lead e gero um título de e-mail para essa pessoa. E aí a gente vai conseguindo gerar prompts aqui dentro. Porém, pelas minhas contas, não vale a pena, dentro de algumas plataformas, fazer a solicitação direto da plataforma, e sim de uma forma externa, porque você vai pagar também pela plataforma, e para a plataforma poder gerar esses prompts para cada pessoa. Então é melhor você fazer isso de uma forma externa e ter um pouco mais de controle. E para isso, deixa eu ver se vai carregar aqui esse para eu mostrar para vocês, e aqui também. Aqui já mostrou. Isso aqui seria a interatividade dentro do e-mail, tá vendo? Onde eu consigo colocar um formulário dentro do e-mail, votação, pesquisa. Isso aqui, se eu não me engano, é como se fosse um NPS, né? Games, polls, carrosséis, enfim. Vou
fazer uma porrada de coisa. Então esse é na minha visão, um dos futuros do e-mail marketing que tende a crescer muito nos próximos meses. Meses, tá? Não é um negócio muito distante, não. Agora, aqui, ó. Basicamente eu consigo pegar, entender a língua de cada pessoa, seja pelo IP, seja pelo país que ela já colocou em algum formulário, seja ler uma pesquisa de audiência e ver que ela colocou que o maior desafio da vida dela, ou o maior sonho da vida dela é ter mais tempo com a família. Eu consegui personalizar cada vez mais essas comunicações e usando a IA para isso. Mas, para isso, você teria que fazer a integração para ter mais flexibilidade, que é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou mostrar tecnicamente como fazer isso aqui. O melhor é via integração de API, a gente consegue ter mais controle em relação a isso. É um pouco mais difícil, funciona para todas as plataformas e é muito mais flexível no resultado que eu quero. Então eu consigo conectar com uma porrada de coisa, mandar para fora de WhatsApp. Embora agora o ActiveCampaign ele tenha comprado até uma ferramenta de WhatsApp, que foi o Hilo, eu não lembro qual era, mas é uma plataforma europeia lá, que automatiza o WhatsApp e ela começou a melhorar a integratividade com o canal do WhatsApp, tá? Depois eu posso falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas a questão aqui é que, independente da plataforma, às vezes você não utiliza o ActiveCampaign por conta de custo, por conta de momento de empresa e tudo mais. Quando a gente olha para integrações via API, fica muito mais barato e fica muito mais fácil de você pedir qualquer coisa e ter muito mais flexibilidade. Então, de forma externa, como que teríamos que fazer isso? Conectando a sua plataforma de e-mail, que pode ser um HubSpot, pode ser um MailChimp, pode ser um Lead Lovers, pode ser um RD Station, pode ser qual plataforma que for que você esteja fazendo os disparos de e-mail e conectar essa plataforma ao N8N. Ou Make, ou... Eu prefiro Make ou N8N. E entre Make e N8N, eu prefiro N8N, tá? E aí eu vou aprofundar um pouquinho melhor sobre isso dentro da live de número 75. Então, vou deixar no final desse vídeo o card para você se aprofundar na live e poder botar a mão na massa e já fazer as primeiras configurações de personalizar título para cada pessoa, personalizar contexto dentro do e-mail de cada pessoa e até um CTA dentro do e-mail para que a pessoa vá para ou receba a oferta de uma forma diferente. E aí, eu vou deixar um vídeo aqui no final para você poder ou assistir essa live ou para você poder entender um pouco melhor de como fazer essas comunicações serem muito mais assertivas, entendendo o futuro do e-mail marketing. Te vejo lá.